A paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós estar fazendo um estudo da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, sou Oralino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. O nome do canal já diz tudo, que é Verdades do Evangelho. Não é aquilo que eu acho e nem aquilo que eu penso, ou aquilo que é ensinado por aí nas igrejas, mas sim a verdade do Evangelho. Vamos hoje fazer um estudo aqui, uma explanação sobre o filho pródigo. Como se vira aqui no rodapé aqui, a diferença de quem é filho e de quem é servo. Ué, mas como assim? Nós vamos fazer um estudo aqui e vamos ver como é que vai ficar esse estudo, essa explanação da palavra de Deus. Então nem todos que são filhos se consideram filhos. É ensinado aí nas igrejas por aí que somos filhos, mas eles se consideram como servos, como escravos, não como filhos. Eles se comportam como escravos, como servos. Vamos fazer aqui a leitura aqui, Lucas 15, no versículo 11, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. No capítulo 15, versículo 12, ele diz: o mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então o mais novo pediu a sua parte da herança e o seu pai lhe deu a parte que pertencia a ele. No capítulo 15, versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Guarde bem essa palavra aí. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Nós estamos falando de um povo judeu, e para o povo judeu cuidar de porcos é a coisa mais imunda que existia naqueles dias. No versículo 16 diz assim: e ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira, ou algumas traduções falam alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. No versículo 18 ele diz assim: e eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele se considerava nesse momento um pecador. E aqui em Gálatas 6,7 dizia: não se deixa enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Mas por que houve uma fome naquela região depois que ele gastou tudo que tinha? Porque aquilo que o homem semear, ele colherá, ele vai colher, está aqui em Gálatas 6,7. Então ele semeou desejos da carne e ele pagou na carne. Então houve uma grande fome, ele desperdiçou tudo os seus bens. Se ele não tivesse desperdiçado os seus bens em coisas que não agradavam, de repente tudo isso não aconteceria com ele. Mas se ele semeou na carne, ele colheu na carne. Para começar,
A herança estava na mão de quem? De seu pai. Ele tinha direito? Tinha. Mas ele tinha direito de posse naquele momento? Não, não tinha. A posse estava com seu pai. Mas o seu pai de si mesmo resolveu de dar a sua parte. E ele pegou a sua parte e foi gastar. Em Gálatas 6,8 diz assim, ó, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele semeou para a sua carne. Então por isso que veio o chicote para a sua vida. Então ele estava colhendo aquilo que ele mesmo semeou. O pai castigou? Não, não castigou. Mas foi o desejo da sua carne que trouxe tudo isso para a sua vida. E no capítulo 15, 19 diz assim, ó. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Só ele já ali não se considera mais como filho, porque ele saiu, errou, gastou seu dinheiro, desperdiçou tudo, e ele se sentiu que não deveria ser considerado mais como filho. Mas agora eu faço um questionamento a você que vai estar ouvindo aí. O filho, quando ele sai de casa, ele deixa de ser filho? Não deixa, irmão. Ele continua sendo filho. Foi disciplinado, ó, os erros trouxe disciplina para a sua vida, trouxe. Mas ele deixou de ser filho? Não. Se o seu filho sair para o boteco, encher o caneco de cachaça, ele vai deixar de ser seu filho? Não, não vai. Se ele ir para as drogas, ele vai deixar de ser seu filho? Não, não vai. Ele pode até não se considerar, mas ele não vai deixar, ele vai sempre ser o seu filho. Assim foi com esse filho mais moço. Ele saiu, desperdiçou tudo que tinha, mas não deixou de ser filho. No versículo 20, capítulo 15, versículo 20, diz, e a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e mandou embora de novo. Foi isso que ele fez? Não. Ele disse que ele estava desviado da casa? Não. Ele disse que ele não era mais bem-vindo na sua casa? Não, também não. Ele correu, ele, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Simplesmente ele acolheu o seu filho que estava perdido de novo. O direito não estava na mão do pai de dar a herança ou não? Sim, estava. Pela lei ele podia, por lei não podia, mas assim mesmo ela resolveu lhe dar. Os evangélicos hoje são assim, eles dizem que só aqueles que estão dentro de chamadas igreja, porque igreja somos nós, não é um templo de pedra, que tem direito de ser filho. Aquele que está fora da congregação não tem direito de ser filho, mas filho é filho, não importa onde ele esteja, ele vai sempre ser filho. Se ele errar, vai ter disciplina, sim, mas se ele não errar, ele vai continuar sendo filho amado do Senhor. Não é porque ele está dentro da igreja ou não, de um chamado templo lá, que templo na terra não existe mais. O último foi o Jesus, profetizou a destruição dele e nunca mais houve outro. Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Foi da nossa vontade? Não, foi da vontade dele. Foi ele que adotou como filho, segundo o propósito da sua vontade. Não foi da vontade minha nem tua, mas sim de Jesus. Foi assim, foi de Deus por Jesus Cristo. Fomos adotados como filhos. E o filho pode ter sim a liberdade de ir e de vir, ou se quiser frequentar uma congregação ou não. Isso fica de cada um. Mas
aquele que fica embaixo da escravidão, ele não é filho. Lucas 15, 22. Mas o pai disse a seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O que significa o anel em seu dedo que o pai colocou? Isso caracteriza uma nova aliança. Ele antes de sair, ele tinha um anel? Não tinha. Agora sim, ele foi posto em seu dedo um anel em forma de uma aliança em seu dedo, porque o anel ele não tem abertura, ele é um círculo sem fim. Se ele tiver abertura, não é anel, é presilha. Então a Bíblia diz que ele colocou um anel em seu dedo, então formou uma aliança de novo com seu pai. Lucas 15, 23. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu música e dança. No Lucas 15, 26, diz assim: então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Então o pai estava alegre por receber seu filho de volta. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Essa situação acontece hoje nas chamadas congregação, nas chamadas igrejas aí. Se alguém retorna para essas congregação e começa a cantar, começa a louvar, todo mundo atira a pedra nele. Acho que ele não tem direito. Ele tem que começar, voltar a sentar lá no banquinho de novo da disciplina, para daí começar a cantar. Isso é coisa de homem, nunca foi coisa da palavra de Deus. Nunca, não está na Bíblia isso. A disciplina pertence a Deus. E o homem é disciplinado quando ele faz as coisas da carne. Então ele é disciplinado por si mesmo. Ele vai colher aquilo que ele plantou. Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, olha só, ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha só a mentalidade do filho mais velho. Ele trabalhava como um escravo. Então ele não se considerava, ele tinha o mesmo direito que o outro, mas não se considerava filho. Ele sempre esteve em casa, ele sempre teve tudo, mas ele não estava nas condições de filho, ele não tinha a mentalidade de filho. Então tudo que ele tinha lá, ele podia desfrutar, ele podia matar um bezerro, ele podia fazer um churrasco, ele podia convidar seus amigos. Seu pai nunca proibiu isso, mas a mentalidade dele era de servo, era de escravo. Ele mesmo cita isso no texto. As igrejas evangélicas de hoje, eles estão lá dentro dizendo que são filhos, mas a mentalidade deles também continua como escravo. Só trabalhar para a obra e não tem tempo para a sua família. Não tem tempo de sair com seus filhos, não tem tempo de sair com a sua esposa. Isso aconteceu comigo durante 20 e poucos anos, quase 30 anos, enquanto estava no ministério. Não vem o caso aqui falar agora, mas ainda
Eu fui estudar a palavra do Senhor e descobri essas coisas. Não temos o direito de fazer libertinagem, mas temos o direito de ser filhos livres. Não ficar como escravo dentro de uma casa. Nem todos que estão dentro da casa são filhos, se consideram como filhos, têm mentalidade de escravos, de servos. Não são filhos, eles têm a herança, mas não desfrutam dela. Eles têm as bênçãos, não desfrutam dela, porque eles ficam fazendo sacrifício, porque tem que ir no círculo de oração, que tem que fazer consagração, tem que estar no domingo de manhã, tem que ir no monte, tem que fazer campanha, e vive uma escravidão religiosa e não são livres. São filhos com a mentalidade de escravo, estão trabalhando para o ministério, enriquecendo o ministério, e não tem tempo de viver com seus filhos, com a sua família. Isso aconteceu comigo há muito tempo, por eu não ler e não entender a palavra de Deus. Lucas 15:30. Mas quando volta para casa, esse teu filho, isso o filho mais velho reclamando, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem era teu. Era dele, só que ele não tomou posse. Ele tinha direito, mas ele não a mentalidade como escravo. Hoje está assim nas igrejas evangélicas, estão escravos da religião. Vive numa escravidão religiosa, não tem liberdade mais para passear com seus filhos, com a sua esposa, 24 horas na igreja, debaixo de ordem de homens. Não entenderam o evangelho, negam a Cristo para viver debaixo de ordem de homens, de pastores, de líderes. Lucas 15:32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então ele estava perdido e seu pai se alegrou dele voltar para casa. Mas o filho mais velho que estava em casa não aceitava. E hoje acontecem essas mesmas coisas na religião evangélica. Não aceitam muitas vezes a liberdade do outro. Nós temos uma liberdade de ou irmos na igreja ou não irmos. E nunca vamos deixar de ser filhos de Deus, ou por isso ou por aquilo. Basta nós andar no caminho, andar no Senhor, acreditando em Cristo, e nós somos livres. Não para libertinagens, mas sim livres do conceito religioso, mas vivermos os mandamentos de Cristo, a qual está escrito aqui na palavra do Senhor. Nós somos livres, irmãos. Não pertencemos mais a uma escravidão religiosa, não. A Bíblia mesmo diz que não devemos de obedecer a ordem de homens, mas sim a ordem do Senhor. E estão negando a Cristo nas igrejas aí para obedecer ordens de homem. E esse é um vídeo que nós deixamos aqui para entendimento dos irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Ative o sininho, se inscreva no canal aí e fique todos com Deus, e até o próximo vídeo, assim permitindo Deus. Até mais.